Então vamos lá. Gente, tô aqui hoje com a minha super convidada especial, Mayara, pra gente poder falar um pouquinho sobre relacionamento abusivo, que são muito frequentes nas caixinhas de pergunta, nas postagens, né? Enfim, nos comentários, quando a gente conversa com as pessoas. E principalmente, né? Eu quero começar deixando aqui, abrindo espaço então para a Mayara poder se apresentar, falar um pouquinho mais, né, dessa profissional incrível que está aqui comigo e que vai ser só o primeiro passo de muitos projetos aí que a gente vai concretizar juntas. Então, vou deixar esse espaço para ela falar um pouquinho, depois a gente dá seguimento aqui. Prazer, meu nome é Mayara, eu sou psicóloga já tem 3 anos e a gente precisa falar sobre isso na empresa, porque muitas mulheres vivem isso e não têm noção do que vivem, né? Porque às vezes não tem violência física. Então, assim, mas tem violência ali muito pior. Exato. E o relacionamento com uma pessoa tóxica, abusiva, não é sempre ruim. Então, deixa um nó na cabeça das pessoas, né? Então, lá a gente tem muita dúvida. Então, como eu vou saber se eu estou vivendo um relacionamento abusivo ou não? Se esse relacionamento me faz mal ou não? Primeira das coisas que eu acho é a dúvida. Porque se eu sei que a sua companhia me faz bem, se você me faz bem, eu não tenho dúvida disso. Só que a partir do momento que eu começo a me questionar, peraí, É a tal da pulguinha atrás da orelha. exatamente. O gato no telhado. Muito bem colocado, exatamente. Então, assim, espera, né? Se eu tenho dúvida de alguma coisa, é porque eu sei que alguma coisa ali. Exato. Então, a gente já começa por aí, se questionando. Então, se você tem dúvida que seu relacionamento não é bom, presta atenção. Essa pessoa não me faz alegria, me faz querer seguir em frente, me faz ser uma pessoa melhor, né? Ou essa pessoa não faz. Ou essa pessoa está sempre me criticando. Pedra no pé, né? Exato. Que parece que você tem tudo para ir, mas não vai. Exato. Então, assim, você precisa identificar, e muitas mulheres, elas ignoram isso. Ah, não, é coisa da minha cabeça. Ah, não, ele não quis falar desse jeito comigo. Ah, não, né, nós estávamos nervosos. Não, a culpa foi minha, eu deixei ele nervoso. Ou a tal da conversinha com a mãe, né? Ou com a sogra, tipo, nossa, aconteceu determinada coisa. E aí a pessoa fala, nossa, mas isso é coisa da sua cabeça, ele não quis falar exatamente isso, né? Que são umas ciladinhas que a gente também precisa tomar cuidado, né, Mai? Ele estava nervoso, foi o momento, foi no calor do momento. Tá cansado, chegou tão cansado do trabalho. Exatamente, então a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? Como essa pessoa faz você se sentir, né? Quais os sentimentos que ela provoca em você. E você não pode ignorar isso. Porque muitas mulheres, né, mais uma vez já disse isso antes, mas ignoram isso. Não, vai passar. Qual é o problema hoje? A pessoa até sabe, a mulher até sabe que ela vive um relacionamento que não é muito legal. Mas ela acha que é a obrigação dela suportar isso. Suportar e mudar a pessoa. Né? Gente, vocês não são centro de reabilitação, gente. Pelo amor de Deus. Deixa o trabalho dos psicólogos com eles. Muita mulher aí se colocando no lugar de centro de reabilitação de marmanjo, achando que é obrigação dela mudar aquela pessoa. Gente, se a pessoa não mudar por ela mesma, ela não vai mudar. Não vai mudar nunca. Não. Mas tem uma frase que eu utilizo muito com meus pacientes, e quem estiver assistindo vai lembrar disso. É que você tá sendo mãe, né? Você é mãe do fulano, é sua esposa, né? Você é mãe, é sua namorada, né? A mãe dele é outra pessoa. Você não tem nada a ver com isso. Não que a gente não possa ensinar, mas para poder ensinar, o outro precisa querer. É uma via, né? Sim, exato. Um vai aprender com o outro. Não é você todo o tempo ali sozinha, remando sozinha, tentando fazer com que essa pessoa mude, primeiro, outra coisa, tentando fazer que essa pessoa te trate bem. Gente, a gente não convence ninguém a tratar a gente bem. Exatamente. Por favor. Ou essa pessoa te trata bem por livre, espontânea vontade, porque ela quer, porque ela te ama, porque ela, né, quer ver o seu bem, ou você não precisa convencer essa pessoa que ela precisa te tratar bem.
Como assim você vai ficar convencendo? Não, fulano, calma, não, ó, não é assim que você tem que me tratar. Não, você tem que me... Não, gente, não funciona desse jeito. A gente não convence ninguém. Aonde você tem que convencer alguém de tratar bem? Cai fora. Exatamente. E convencer o tempo todo, né, Mai? Porque tem aquela situação que às vezes, por exemplo, eu tô cansada, eu chego do trabalho em casa, agi de uma forma com os meus filhos, enfim, fui ríspida. E aí alguém olha pra mim e fala assim, nossa, Andresa, que grossa, né? Ok, mas isso é uma vez na vida e outra na morte. São casos isolados. O que a gente está falando aqui é de uma pessoa que todos os dias, todos os momentos, todas as horas, né? Se ela tá no trabalho, ela tá te mandando mensagem por alguma coisa que você não tenha feito. Ou se você tá mandando mensagem para saber como ela tá, ela simplesmente ignora e finge que você não existe. Então, assim, são pessoas. Eu quero que vocês entendam que é aquele tipo de pessoa que tá, e aí se você resgatar isso, foi sempre assim. E por inúmeras vezes, você falando de como te faz mal e tudo, ele sempre vai falar, mas o problema é você. Exato, né? Tem que cuidar muito que uma pessoa abusiva, uma pessoa tóxica, sempre vai colocar a culpa em você. Sempre. Você sempre vai ser a culpada. Você foi a culpada. Ele é o vítima do mundo, enquanto você é a cruel. Você é a culpada por ele ter ficado nervoso. Você é culpada por ter faltado dinheiro no final do mês, mesmo que você não gaste com nada. Você é culpado por tudo dar errado na vida dele. Então, assim, presta atenção nesses sinais, né? Se tem muita culpa, se essa pessoa atrela muita culpa em cima de você, se essa pessoa tenta controlar você também, né? Tem ciúmes excessivos. Então, assim, tem vários comportamentos, gente, que tem que ser de sinal de alerta. Então, não é só violência física. Não é só violência física. Então, relacionamento abusivo não é só violência física. Não é só quando chegar ao ponto de apanhar, né? Então, tem vários sinais antes que vocês precisam prestar atenção, né? Inclusive, tem uma série muito legal que eu estava conversando com a Andresa aqui. Eu vou assistir. Que é a Made, que fala justamente disso, tem na Netflix, de uma mulher que ela vive violência psicológica, mas ela não entende isso. Por quê? Porque ela não apanha. Porque ela não tem a violência física envolvido isso. Então, entender que é difícil mudar isso, não porque a pessoa... Não, é porque existe todo um contexto histórico, cultural, social, que está muito impregnado. E que vai demandar até de tempo, não só das pessoas, dos profissionais, mas de tempo para que isso tudo se reestruture, se reorganize, né? Para que novos estudos ganhem importância, para que novos métodos ganhem importância, né? E para que isso aconteça, precisamos de tempo. Então, a gente precisa entender que existe coisas muito além de nós. Então, não é que eu não fui o suficiente ou que eu não sou capaz. Não é sobre isso. É muito mais do que isso, né? Então, se você percebe algum alerta, algum comportamento de alerta, nós temos hoje os profissionais de psicologia. É importante de ressaltar, veja, que você tinha falado da questão comportamental, né, de todo o histórico que essa pessoa carrega, né, e que também nem sempre uma pessoa pode ser tóxica, abusiva, por conta de um transtorno, né, também tem isso, né, porque às vezes a gente acha assim, fala hoje muito sobre narcisismo, né? Então, assim, ele é muito narcisista e tal. Não, gente, o diagnóstico não é fechado dessa maneira. Não é no olhômetro que você fecha o diagnóstico. Olhei pra cara dele e disse, ele é. Exato. Então, às vezes a pessoa reproduz alguns comportamentos narcisistas, mas não significa que ela seja, né? Então, assim, ela às vezes reproduz justamente pelo contexto que a Andresa falou, né? De você já vir, da forma que você era tratada, é uma questão bem mais comportamental. E existe sim diagnóstico, existe sim transtorno, que aí é bem mais baixo. Você tá vendo que tem sinais de alerta, que tem alguns processos aí, né? Então, por favor, procure um psicólogo, procure um profissional do qual você vai poder conversar e realmente entender
né? Porque quando alguém chega para nós, essa pessoa chega e ela fala, olha, estou aqui por determinada situação específica. E aí você, né, nós como os profissionais, vamos olhar para a cara dela e falar assim, conte mais sobre isso, né? Esse conte mais sobre isso não é uma coisa do tipo, não, é exatamente para a gente saber a estruturação, entender até que ponto é uma responsabilidade dele, uma responsabilidade do outro, até que ponto aquele comportamento realmente é abusivo ou não, até que ponto não tem entre as linhas alguma coisa interessante que a própria pessoa não está percebendo e que a gente vai poder perceber. Então, é interessante mostrar para vocês de que todo esse processo, por que quando a gente fala, olha, para mais informações, dúvidas, procure um profissional. É exatamente por isso. Tá? Então, a gente está vindo para conhecer, para que você tenha a noção, né, que não necessariamente, não existe agressão. Ok, mas existe algum outro alerta nesse processo? Então, vamos lá para a Andresa, vamos lá para a Mayara, vamos lá para um profissional do qual eu faço acompanhamento e levar essa informação para ele entender esse processo todo e poder também te ajudar e te orientar. Porque esse é o nosso trabalho de conhecimento liberta. Então, procure profissionais capacitados, capazes de fazer esse acolhimento com você, capazes de fazer você entender esse processo que você está vivendo, sobre o que você está vivendo, se é ou não, né, abusivo, se é ou não, né, talvez uma demanda de um transtorno. Como nós somos profissionais capacitados exatamente para individualizar cada paciente, né? E exatamente para a gente entender, né, qual que é a demanda, se é uma demanda já de uma denúncia, se é uma demanda de afastamento, se é uma demanda que põe em risco a vida da outra pessoa, ou do paciente que está conosco, né? Se é um processo que vai mudar, porque muitas vezes a gente vai ter que olhar para o paciente e falar assim, olha, não é um caso de mudança, essa pessoa não vai mudar. E aí você vai ter que entrar no processo de aceitação, né? Que daí já entra em outra coisa que precisa ser todo trabalhado também. Porque até você entender, aceitar que o teu relacionamento não vai mudar, ou melhor, que você não vai conseguir mudar essa pessoa, é muito dolorido, gente. E passar por isso sozinha é muito difícil. Então, assim, por isso que nós estamos aqui hoje orientando vocês, né, para que realmente vocês procurem um profissional capacitado para passar esse processo com você. Você não precisa passar por isso sozinho, né? Nossos avós e nossos pais não tinham escolha. É diferente. Eu sempre falo isso, né? Eles fizeram o melhor que eles puderam com as ferramentas que eles tinham, né? Hoje, a gente já sabe que hoje não, hoje nós temos de forma online, né? Os planos, na sua maioria, dão esse suporte, né? Nós temos particulares, nós temos, enfim, nós temos até pelo SUS. Exatamente. Né? CAPS, CREAS, então assim, a gente tem a estruturação hoje, né? Então hoje, você fala assim, eu não sei, não consigo, não tem. Cá estamos, tem, né? Só precisa querer, né? Então, busquem informação, busquem profissionais para te trazer informações, até porque na internet é aquela velha história, né? Eu tô com uma dor de cabeça, pesquiso na internet o que seria isso, pronto, já estou morto. Tomem um cuidado com isso, aonde vocês vão buscar informações, sejam com pessoas, sejam na internet. Pesquisem sobre os profissionais que vocês estão indo também, né? E é por isso que a gente está aqui hoje fazendo esse vídeo, que é para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e principalmente, né, o que seriam relacionamentos abusivos. Recapitular um pouquinho, ou ela vai te manipular, vai te controlar, a culpa sempre vai ser sua, essa pessoa de alguma maneira vai te afastar dos seus amigos, familiares, né? Essa pessoa vai cada vez mais te isolar no mundo dela. Por quê? Porque dessa maneira ela consegue ter um controle melhor sobre você. Né? Então eu acho que os principais sinais de um relacionamento seriam estes. Perfeito. E principalmente fica a nossa dica, inclusive vou colocar lá na descrição depois do vídeo, né, sobre essa série maravilhosa aí que, por favor, né, estou convidada a assistir e com certeza farei isso e convido todos vocês a assistirem
Até porque a tradução dela, a gente viu aqui, né? Pasmem, é empregada. Né? Então, ali está um relato talvez bastante próximo do que seria um relato real, né? Desse processo todo, para que a gente tire mais informações ainda. E principalmente, vou colocar o meu contato aqui, o da Mayara também vai estar marcado aqui. Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram, por favor, cheguem para realmente tirá-las aqui conosco. Combinado? Exato. O cafezinho está servido, tá? E ficamos agora esperando um próximo encontro. Até! Deu uma travada ali.